Nós estamos em ano de Copa, Brasil jogando, você provavelmente está acompanhando, torcendo pelo Brasil, assim como eu também estou torcendo pelo Brasil. Mas tem uma coisa que está me deixando extremamente preocupada durante as transmissões dos jogos, que é em relação a que provavelmente você já deva ter adivinhado, que são as bets. O número absurdo de publicidade é altíssimo. Isso me preocupa em um nível porque isso gera mudança de comportamento e basicamente gera mudança na forma como o cérebro funciona. Então, é um mercado muito grande, sabe? Isso tem gerado um nível de lucratividade muito alto, mas em contrapartida isso gera consequências muito negativas para quem aposta. Inclusive, o Ministério Público abriu uma investigação em relação à Cazé TV sobre as publicidades relativas a bets, né? E, bom, a gente espera que isso de alguma forma se resolva em certo sentido, porque é um grande problema quando a gente pensa em comportamento humano, sabe? Porque isso incide em um certo tipo de dependência. Você imagina a dependência de substâncias psicoativas como drogas, cocaína, como crack, heroína, sabe? E se a gente pensa no ponto de vista neurocientífico, a forma como o cérebro responde a uma droga específica é a mesma forma como o cérebro responde ao vício em jogos. Então, isso, em certo sentido, em sentido amplo também, é um grande problema e pode se tornar um grande problema em quesito de saúde pública. Por isso que é importante se debater sobre esse assunto em específico. E existe uma coisa que eu estava vendo recentemente sobre a diferença de consciência dos próprios jogadores, né? Se você olha, por exemplo, o Mbappé e o Vini Júnior, qual que é a diferença entre eles dois? A consciência sobre a forma como o comportamento deles, que é assistido por milhões de pessoas, influencia o comportamento dos outros. Eles são tidos como referências, né? Principalmente por adolescentes, por crianças. E aí quando você vê o seu ídolo ali, né, que reforça um comportamento de estímulo à aposta, qual a influência você está causando no comportamento de outras pessoas? Porque nós, humanos, somos seres extremamente influenciáveis. O ambiente, ele molda basicamente o comportamento. Então tem um jogador da seleção brasileira que estimula a aposta em bets, e você tem em contrapartida um outro jogador que diz ele na verdade não quis ser patrocinado por jogos de apostas porque ele veio de um ambiente em que ele sentiu o quanto isso é nocivo ao comportamento. Então isso também é uma chamada para você compreender e começar a analisar o tipo de pessoa que você tem como referência, tem como ídolo para seguir. E aproveitando esse gancho, gostaria de convidar você, se você não está inscrito ainda no canal, para se inscrever e para estar acompanhando o meu conteúdo e reforçando o meu comportamento de continuar postando mais sobre neurociências aplicadas ao comportamento humano. O exemplo sobre a consciência dos jogadores, como o Mbappé da França e o Vini da seleção brasileira, é um grande exemplo para a gente entender a importância da consciência do comportamento. Mas saiu um vídeo do Casemiro, reagindo às críticas que ele recebeu em relação aos inúmeros anúncios que são postados, né, que são mostrados ali enquanto está havendo a transmissão. Veja quanto a forma diferente de perceber tende, em certo sentido, a ser até assustador quando você analisa o próprio comportamento de quem estimula ao jogo a apostar. Veja isso. E várias vezes a galera já falando em vídeo e tal, oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet, tem bet pra tudo que é lado, tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer.
mas é o que mais paga hoje, né? É o que faz girar o negócio. Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar... A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? O quanto é gritante você escutar que o teu comportamento, ele em certo sentido não influencia o outro, no sentido, eu não sou responsável por isso. O outro joga se ele quiser. Mas o ponto é que a forma como o estímulo é posto, ele é um contexto totalmente aberto e propício para uma pessoa que já tem uma personalidade que a predispõe a desenvolver dependência aos jogos, você estar na frente de um leão e ele está faminto e ele simplesmente, você vai ser a presa dele. É literalmente isso que a gente olha para esse ângulo e vê uma pessoa que é de extrema relevância dizer que não vê que isso, né, joga se quiser. Então perceba o problema que a gente tem se a gente pensa na quantidade de espectadores que estão assistindo e quando eu falo na questão que o ambiente é propício, veja, eu falei que as pessoas, que nós humanos somos seres extremamente influenciáveis. Quando tem um jogo no Brasil, normalmente as pessoas se reúnem, grande parte das pessoas bebem. E quando você bebe, o álcool, ele influencia sua própria tomada de decisão. Por isso que álcool e volante são coisas que não podem se misturar. Então o que acontece? Uma pessoa que ingere álcool, né, a gente tem essa região, que eu até falei em outro vídeo, do córtex pré-frontal, essa região atrás da testa. Cuida do processo de tomada de decisão, controle de impulsos, monitoramento de comportamento. Quando você ingere bebida alcoólica, isso estimula a liberação de GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, o que acontece? Se eu tenho uma região do meu córtex pré-frontal, uma região do meu cérebro que cuida do controle de comportamento, inibição de impulsos. Se eu ingiro a bebida alcoólica e a bebida alcoólica libera GABA que vai inibir, isso significa que basicamente eu não tenho muito controle sobre o meu comportamento. É por isso que pessoas que estão sob efeito do álcool, às vezes nem sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão falando, porque esse neurotransmissor em específico inibe. Então veja, eu tenho um ambiente, um contexto em que as pessoas estão assistindo o jogo. Normalmente, grande parte ingerem bebida alcoólica, isso significa que elas não têm tanto mais controle sobre o comportamento, tendem a agir mais por impulso e de repente surgem anúncios de aposte. E ainda tem uma frase que, na verdade, incita outro comportamento. Em vez de inibir, ela estimula, porque o que está escrito no centro da tela, jogue com responsabilidade. Então, é a mesma coisa de, por exemplo, você pegar um crack, dar para a pessoa e fale, use com responsabilidade. Entende a lógica do problema disso? Então, você tem um ambiente totalmente propício, que tem pessoas que estão ali, algumas predispostas geneticamente, em quesito de personalidade, de controle de impulsos, que por estar usando certa substância psicoativa como o álcool, tendem a incidir mais no comportamento de apostar, e algumas pessoas no sentido da própria mídia vender aquela ideia de você pode mudar de vida, né? Você que está numa situação ruim, se você apostar, você pode ganhar bastante dinheiro e isso vai te tirar dessa situação, sendo que na verdade o efeito é totalmente o contrário. E eu vou explicar isso para você sobre o que acontece no cérebro quando você incide no comportamento de aposta e o quanto que isso é prejudicial, tanto a médio e quanto a longo prazo também. Então veja, isso é um gráfico, né, que
adaptado para a situação da Bets, para explicar Bets. Então aqui no eixo Y eu tenho a liberação de dopamina, muita dopamina ou nenhuma dopamina, e no eixo X eu tenho o comportamento do apostador, quando ele vê o anúncio de Bets, quando ele abre o aplicativo e aposta, e quando ele tem a recompensa em si. A questão é, imagine, tá passando o jogo, de repente, né, você já viu outros jogadores, né, os seus ídolos fazendo propaganda sobre bets, sobre o quanto você pode ganhar apostando e tal. De repente você está assistindo ao jogo e vê o anúncio da Bets. Isso gera um pico de dopamina. Essa parte que está em vermelhinha aqui é um pico de dopamina. E esse gráfico basicamente ele ilustra que a dopamina ela está muito mais relacionada à antecipação da recompensa do que a recompensa em si, porque quando você vê aqui na recompensa, o pico ele está bem menor. Quando a pessoa, por exemplo, aposta e recebe lá, ganha 200 ou 100 reais, por exemplo, né? Mas o pico maior, ele tá quando surge o anúncio, que é quando há um jorro de dopamina, libera muita dopamina, que faz você se sentir motivado, eufórico, para incidir no comportamento de abrir o aplicativo e apostar, e isso vai gerar uma recompensa, né, que você pode ganhar, sei lá, 20 reais, 30 reais, 40 reais. E é exatamente esse comportamento, né, de você ter essa recompensa que incide novamente no seu comportamento de continuar apostando quando surge o anúncio, né, mesmo que você não tenha, você pode não ter ganhado muito, mas a questão do e se eu ganhar mais? E se vier um prêmio, né, uma recompensa maior? Tudo isso faz com que você continue nesse loop de comportamento aqui para conseguir uma recompensa maior. Então, se você percebeu pelo vídeo, né, você compreende, entende que o cérebro de uma pessoa que aposta, ele não se vicia em ganhar, basicamente. Ele é viciado na sensação de quase ganhar, naquela adrenalina que é liberada no momento que você vê o anúncio. Isso libera tem um jogo de dopamina, você se sente eufórico, uma adrenalina lá em cima. É exatamente essa sensação de euforia, de adrenalina, que faz com que a pessoa incida novamente no comportamento de apostas. É a mesma lógica se você imaginar, por exemplo, pessoas que usam substâncias psicoativas. A satisfação em si não está nem tanto quando ingere a bebida, por exemplo, mas na euforia, naquela sensação de adrenalina que se tem antes e que leva ao comportamento de ir ingerir a bebida em si ou aquilo que se pretende, sabe? Então, isso, quando a gente fala sobre a influência desses anúncios, dessas publicidades, é em nível de mudança, de alteração de comportamento, e a gente fala, né, inclusive até o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais já traz o jogo, né, a dependência em jogos como uma classificação para ser diagnosticada. Então, isso é assunto de saúde pública. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém para que essa pessoa também entenda sobre o quanto o comportamento ele pode ser influenciado e isso possa trazer uma certa reflexão para que ela também não incida no comportamento de jogos.